Ok, vamos recapitular o que vimos até aqui. No princípio, Deus criou, e tudo era bom. A humanidade caiu e passou a carecer de um livramento. Mas Deus é Salvador e anela é por comunhão. A pergunta que fica agora é se a humanidade entende o X da questão ou não, e é isso que queremos ver nos livros proféticos. Espero que ainda se lembrem do último vídeo, dos livros poéticos. O foco deles não é recontar história, são mais uma parênteses moral. Já os livros proféticos são cronologicamente mais atrelados aos livros históricos. E nós terminamos os livros históricos vendo que as coisas estavam em decadência. E por isso Deus chama os profetas. Os profetas eram intermediários de Deus para falar com o povo. Eles viviam na presença de Deus e comunicavam aquilo que Deus lhes falara ao povo. Como já fizemos nas demais partes, podemos dividir os livros proféticos em 5 partes. Vamos dar uma rápida pincelada em cada uma. Isaías certamente tem preeminência aqui. Um escopo magnífico é apresentado nos 66 capítulos, revelando a soberania de Deus. Isaías é por vezes chamado do Evangelho do Antigo Testamento. Isso porque seus textos muitas vezes têm uma linguagem evangélica. Como a Epístola aos Romanos, começa com uma exposição da culpa, mas direciona a atenção para a libertação e provações futuras. É realmente o livro para dar a largada no tema profecia. Passando então para o livro de Jeremias, temos uma visão de uma libertação dolorosa. Jeremias era um homem de dores. As lamentações são derramamento de pesares como um rio. Mas entre as lágrimas, a fé abraça um Salvador. Lemos profecias definitivas para a restauração do povo. Quando lidamos com a peça central, que fala sobre comunhão, temos Ezequiel, o sacerdote. Ele vê que a contaminação do povo exige a remoção do santuário de Deus de entre eles. Portanto, em Ezequiel, na real, o que ocorre é o oposto de comunhão. Deus deixa o santuário. Mas quando o trabalho para a recuperação é instalada, ele vê o povo, vivo como de entre os mortos, restaurado a terra, com o santuário e a glória de Deus no meio deles. Durante esse tempo, Deus testa e prova Israel através de guerras e cativeiros. Essas coisas encontramos no livro de Daniel. Como um resumo dos livros proféticos, temos os profetas menores. São chamados assim por serem livros curtos. São 12, o número de governo, e dividido em 4 partes de 3. Oséias apresenta Deus suplicando com o povo. Amós apresenta as advertências de Deus a seu povo. E Miqueias nos apresenta a restauração do povo por meio de Cristo. Em Joel vemos os julgamentos sobre os inimigos de Israel. Em Obadias, o julgamento sobre Edom. E Jonas é sobre a história da salvação de Nínive. Em Naum, o orgulho assírio é repreendido. Em Abacuque temos o recurso da fé. E em Sofonias, Deus está no meio do seu povo. Finalmente a última parte. Começando com o profeta Ageu, que apresenta a casa do Senhor. Em Zacarias, temos um livramento final. E em Malaquias, tudo deve esperar pelo nascer do sol. E depois, silêncio. Deus fica em silêncio. Não se ouve palavra sequer do céu por 400 anos. As pessoas falam, planejam, elas se revoltam, morrem, mas Deus fica em silêncio. Até que algo acontece. O céu fala pela última vez. E o que diz, vamos ver no último vídeo dessa série. O profeta Isaías foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele profetizou sobre o reino de Judá e Jerusalém. Ele profetizou mais ou menos entre os anos de 742 e 687 a.C. Suas principais mensagens foram sobre o poder do Deus de Israel e a sua santidade. O seu livro pode ser dividido em 3 partes. Entre o capítulo 1 e 39, falando do tempo em que Judá, o reino do sul, foi ameaçado pela Síria. O profeta insiste em falar que um dos maiores perigos que uma nação pode correr é a desobediência, o pecado e a falta de fé em Deus. O profeta também anuncia a vinda de um rei da descendência de Davi que viria para trazer paz e honestidade à nação. Entre os capítulos 40 e 55, falando de um povo que está sofrendo por causa que foi levado cativo da sua nação, que estão vivendo humilhação, sem esperança, mas nesses capítulos o profeta Isaías anuncia a libertação do povo de Deus. Deus se mostra o Deus da história que tem um plano para o seu povo. Dos capítulos 56 a 66 trazem conselhos àqueles que já haviam voltado do cativeiro para Jerusalém. E Deus aconselha o seu povo a que eles vivam agora, a partir de agora, em honestidade
e justiça, e que eles guardem os sábados, façam sacrifícios e orações que o Senhor exige. Os versículos 1º e 2º do capítulo 61 foram usados por Jesus no princípio do seu ministério para anunciar a sua missão no mundo, que também está lá escrito em Lucas 4, do 16 a 21. Jeremias foi filho de Euquias e nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim. Jeremias era um sacerdote, além de ser sacerdote, foi profeta. E ele viveu num dos períodos mais conturbados da história do Oriente Antigo. Quando Jeremias nasceu, Israel, o reino do norte, com a capital em Samaria, já havia caído pelo menos 70 anos diante do Império Assírio. E o significado do nome Jeremias significa o Senhor edifica. E uma outra curiosidade é que muitos chamavam Jeremias de profeta chorão. E em Jeremias 9, versículo 1, ele fala por quê. Bom, está escrito assim: proverá a Deus a minha cabeça se tornassem águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Resumindo, Jeremias chorava e lamentava mediante as profecias que ele anunciava ao povo. A paz. Oi, gente. Hoje a gente fala sobre o profeta Ezequiel e contar um resumo da história dele. Tudo começou no ano de 586 a.C., quando Jerusalém foi invadida pelos babilônios. E o profeta viveu na Babilônia durante um tempo, e também foi onde os israelitas foram levados como prisioneiros. E o profeta Ezequiel ele pregava a palavra do Senhor para os moradores de Jerusalém e para aquele povo que estava com ele na Babilônia. E Deus falou com ele através de uma visão, e ele contou ao povo sobre aquela visão dele, e também falou sobre o que Deus havia revelado a ele. E foi também através de ações simbólicas. Ele ensinou ao povo e mostrou que cada um era responsável pelos seus pecados e que cada um deveria se redimir e largar os pecados, porque Deus não estava contente com isso, e cada um deveria se redimir no seu íntimo, no coração. E que eu também percebi, que Deus fala muito com ele através de visões. Também teve aquela do Vale dos Secos, que muitos conhecem, que é bem famosa, que se vocês forem ver, de ossos se saiu pessoas, daquele vale de ossos secos, de muito osso. Deus falou para Ezequiel profetizar naquele vale, e os ossos começaram a se juntar, e de um monte de ossos se tornaram pessoas. Isso foi um milagre muito grande que Deus realizou através de Ezequiel e através da fé dele também. Isso foi um pouco o resumo aí da história de Ezequiel. E Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado. Paz a todos. Eu vou falar sobre o livro de Daniel. Ele foi um dos profetas maiores e encontra-se no Antigo Testamento. Daniel e seus amigos, eles foram cativos na Babilônia, e eles foram jovens que se destacaram no meio da multidão, porque eles não se corromperam com este mundo, e o Senhor estava com eles. Na Bíblia diz que Deus deu inteligência a Daniel e seus amigos, mas a Daniel ele deu ainda visões e interpretações de sonhos. Tanto que foi revelado a Daniel o sonho do rei Nabucodonosor. E Daniel deu toda a honra e glória ao Senhor. E Daniel falou ao rei do sonho, e Nabucodonosor reconheceu que só Deus é o Senhor. Daniel também recebeu um livramento quando foi jogado na cova dos leões. E nas últimas páginas do livro de Daniel, fala sobre visões que ele teve a respeito da vinda de Jesus Cristo, sobre os últimos dias aqui na Terra, sobre os fins do tempo. E aí eu finalizo com o capítulo 12,
de Daniel, versículo 13, que diz o seguinte: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Amém. Paz do Senhor aí para os irmãos. Hoje eu vim falar um pouco sobre o profeta Oséias. Na Bíblia tem até um livro com o nome do profeta, né, Oséias. E o livro dele conta um pouco sobre a história, né, dele em Israel, chamado de Deus. Ele fala algumas profecias também e também conta sobre a vida dele. E a história de Oséias começa quando Deus dá um chamado para ele casar com uma moça chamada Gomer. E essa moça, né, ela era infiel, uma moça infiel, né? E Deus usa isso como uma metáfora, né, para dizer que a moça simbolizava Israel e Oséias, profeta, que era esposo dela, simbolizava Israel. Então era como se o povo fosse infiel com Deus, né? E naquela época Israel era um povo muito infiel com Deus e tinha vários pecados, essas coisas. Mas no livro de Oséias também diz que Deus, ele perdoou o povo pela infidelidade, e ele também diz que não importa os seus pecados, essas coisas, Deus ele vai perdoar o seu povo. Então naquela época Deus perdoou o povo de Israel pelas infidelidades. Acho que essa é a principal história do livro de Oséias. E é isso. Fiquem com Deus. Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história de Joel. Joel foi um profeta do Antigo Testamento. Pouco se sabe sobre sua vida e história. O que se sabe é o nome de seu pai, Petuel. Deus, através de Joel, começa convocando o povo a se arrepender. Ele diz aos jovens, velhos, para que todos se arrependam. Uma das palavras de Deus era a memória do povo que devia ser revista. Paz a todos. Eu vou falar sobre o livro de Amós. Amós, ele era pastor e agricultor de figueiras. Ele estava cuidando do seu rebanho quando ouviu a voz do Senhor e seguiu o seu chamado, que era de profetizar. Basicamente, o livro de Amós fala sobre sermões, visões e poemas. A estrutura do livro funciona da seguinte maneira: no capítulo 1, ele dá alguns sermões às nações de Israel e às vizinhanças ali. Ele fala sobre violência praticada e as injustiças praticadas aos pobres. No capítulo 3 ao 6, ele fala sobre poemas a nações e aos seus líderes. E no capítulo do 7 ao 9, ele relata algumas visões que ele teve sobre a vinda de Jesus Cristo a Israel. E eu finalizo lendo o capítulo 9, versículo 11, que diz o seguinte: Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. É isso. A paz do Senhor. O livro de Obadias fala que Obadias ele teve uma visão que o Senhor fala sobre o povo de Edom. E o povo de Edom, eles eram muito soberbos, só porque eles moravam em um lugar alto e que em volta tinha muitas rochas. E por causa disso, eles achavam que eles eram seguros e que ninguém podia derrubar eles de lá. E o povo de Temã tava tendo guerra contra Jerusalém. E o povo de Edom, eles estavam ajudando Temã a derrotar Jerusalém.
E o Senhor, ele falou que todos que estão fazendo essas maldades cairão todos sobre as suas cabeças. E também o Senhor falou que no Monte de Sião haverá livramento para o povo de Deus. A paz do Senhor, irmãos, aqui é o irmão Davi. Hoje eu quero falar sobre o profeta Jonas, né? Que ele foi um grande profeta de Deus. O profeta Jonas, ele é Bíblia hebraica, né? Ele é um grande profeta, ele é um profeta do norte do reino de Israel, que viveu por volta do século 8 a.C. Ele é uma figura central, né, do livro de Jonas, no qual ele é chamado por Deus para viajar até Nínive e alertar os seus moradores do iminente castigo de Deus. Em vez disso, Jonas decide embarcar em um navio para ir até Tarsis. Preso em uma tempestade, ele ordena que a tripulação o jogue no mar. Após isto, um peixe gigante, uma baleia, o engole e, após 3 dias, Jonas convence com sucesso todo mundo de Nínive, mas evitando que um castigo de Deus fosse até Nínive, que era uma cidade muito ruim, uma cidade que é considerada por Satanás. Enfim, gente, esse aqui é meu resumo. Espero que vocês tenham gostado e que a paz do Senhor esteja com vocês. Um grande abraço e tchau. Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vou falar sobre o profeta Miqueias. No livro de Miqueias, capítulo 1, versículo 3, Miqueias profetiza sobre os juízos e a ruína que recairiam sobre os israelitas, inclusive aqueles que moravam em Samaria e em Jerusalém. Miqueias identifica os pecados da idolatria e da opressão dos pobres pelas classes altas, como as razões da destruição iminente dos israelitas. Também condena os líderes religiosos corruptos que ensinavam por dinheiro. Em Miqueias, capítulo 4, versículo 5, Miqueias profetiza sobre a restauração de Israel, também como profetiza que o Messias nasceria em Belém. Em Miqueias, capítulo 6, versículo 7, Miqueias descreve algumas maneiras pelas quais Jeová abençoou os israelitas. Miqueias ensinou seu povo que viver justamente, amar a misericórdia e seguir ao Senhor são mais importantes do que fazer sacrifícios, ofertas. Miqueias testifica que Jeová é compassivo e perdoa os pecados daqueles que se arrependem. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, gente. Eu vou falar sobre o livro do profeta Naum. Esse livro foi um século depois que Jonas foi enviado a pregar a Nínive, capital da Síria, E por algum tempo os assírios arrependeram-se de seus pecados, mas logo eles voltaram aos seus maus caminhos, às mesmas práticas que assim eles tiveram. E agora aproximava-se rapidamente o dia do juízo para com este povo da Nínive, cuja capital da Assíria. E assim o Senhor enviou assim um juízo sobre eles. E assim Nínive foi destruída, foi abalada pela justiça de Deus sobre eles. E um versículo que deixa bem claro sobre isso no livro de Naum, no capítulo número 1, no verso número 3, diz assim: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e nas nuvens são o pó dos seus pés. Quer dizer sobre esse verso aqui, que frisa bem este livro de Naum, é de que o Senhor não toma o culpado por inocente. Eles não eram inocentes quanto a isso. Eles eram culpados porque eles já haviam ouvido da mensagem. E agora eles não persistiram, não permaneceram no arrependimento. E assim houve a consequência de seus pecados e das suas escolhas assim diante dele. E o livro de Naum registra a destruição da cidade de Nínive, capital da Assíria. Glória a Deus, irmãos. Fiquem na paz.
Oi, pai, gente. Eu vou falar hoje sobre o profeta Abacuque, dando sequência na listagem dos profetas. Bom, o livro do profeta Abacuque, no primeiro e no segundo, ele registra as perguntas que o Abacuque faz ao Senhor, né, em não entender acerca dos caminhos de Deus, acerca daquilo que assim estava acontecendo, bem como as respostas que o Senhor assim lhe deu, após ter visto tanta iniquidade, idolatria em Judá. A primeira pergunta do profeta é: como Deus poderia deixar seu povo rebelde escapar sem devido castigo? E Deus responde, mostrando que em breve, estaria usando os babilônios, né? Onde cita no livro desse profeta abordado os caldeus, né? Fazem parte de um mesmo povo, e para castigar Judá. E a segunda pergunta de Abacuque segue-se imediatamente: como Deus poderia permitir que uma nação ainda mais ímpia e cruel que Judá castigasse a esta, né? Ele não entendia o porquê o ímpio castigaria a Judá, que era um povo de Deus, né? Seu escolhido. E isto Deus responde, garantindo ao profeta que o dia de prestação de contas também chegaria para os babilônios. Quer dizer, a justiça viria a todos, não somente aos de Judá, mas sim também aos babilônios também, os caldeus, né? Aí no decurso de todo o livro de Abacuque, ele expressa sua fé na soberania de Deus e na certeza de que ele é justo em todos os seus caminhos, a revelação do amor divino aos justos e de seu propósito em destruir a ímpia Babilônia. Aí ele evoca até o hino, né, no capítulo número 3, finalizando a parte ali profética do louvor de Abacuque ao Senhor, e reafirma as promessas a respeito da salvação do povo, né, de Judá. Até um verso bem conhecido, quando ele fala que aborda nesse livro, que o justo viverá pela fé, né, na crença do Senhor que assim está presente junto deles. E o outro verso que é bem divulgado nas igrejas hoje, na palavra, quando assim pregada, é aquele verso no capítulo número 3, no verso de número 17, quando diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos se produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais, não hajam vacas. Verso 18: todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Quer dizer, a crença, a confiança de Abacuque é que depois da revelação dele, que o Senhor assim teve acerca da sua vontade soberana, é que Abacuque ele creu nos propósitos divinos que o Senhor faria para com o seu povo, e assim ele creria a cada dia mais e mais, mesmo que não acontecesse as coisas naturais aos seus olhos, mesmo assim ele continuaria crendo no Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe grandemente. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Paz, eu vou falar um pouco sobre Sofonias. Então, Sofonias era filho de Cusi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto do rei Ezequias. Então, Deus não estava se agradando da atitude das pessoas que moravam em Judá e Jerusalém, porque elas estavam adorando outros deuses. Então ele falou, e essa mensagem é para Sofonias, que Deus mandou para ele, que ele ia acabar com todo mundo da cidade, né, porque não estava agradando a ele, não estavam adorando a ele, estavam adorando outros deuses, Baal e outros deuses. E ele falou que ia acabar com todo mundo da cidade, todas as pessoas que moravam na cidade, e também com os deuses pagãos da cidade também. E que ia sobrar somente as pessoas boas, né, que estavam obedecendo, que estavam adorando a Deus e não estavam fazendo coisas erradas, né, que pessoas juizadas. As pessoas ruins, elas iam morrer, e porque não estavam obedecendo, estavam pecando,
e não estavam se arrependendo dos seus pecados, né? Estavam fazendo as coisas e como se nada tivesse acontecido. E as pessoas boas, as únicas que iam sobrar, as pessoas ruins, todas as pessoas de todos os países, né, do mundo inteiro que não faziam as coisas certas iam morrer porque não estavam agradando a Deus. E é isso que eu entendi. A paz. A paz do Senhor. Hoje vamos falar do livro de Ageu, um dos profetas menores do Antigo Testamento. Sua mensagem foi uma movimentação de restauração do templo. Possuiu 2 capítulos. O autor pode ser chamado de profeta do templo. Foi escrito no século V a.C. A glória está. A última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:4-9a. Amém. O livro de Zacarias se divide em 2 partes. Os capítulos 1 a 8 dão as mensagens de Zacarias, um profeta que estava entre os israelitas que voltaram do cativeiro na Babilônia para Jerusalém. Zacarias foi companheiro do profeta Ageu. As mensagens do profeta, anunciadas entre 520 e 518 a.C., são uma série de visões que tratam da reconstrução de Jerusalém e do templo, do perdão dos pecados do povo e do futuro, quando o Messias viria. Os capítulos 9 ao 14 são uma coleção de mensagens a respeito do Messias e do juízo final. Zacarias 9:9 é citado em Mateus 21, no versículo 5, e João 12, no versículo 15, textos que falam da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Hoje eu vou falar sobre Malaquias, vou contar um resumo da história. E começa com fala sobre um povo que tinha acabado de sair da Babilônia e estava começando a se levantar de novo, mas eles não estavam indo de acordo com a vontade do Senhor. Eles estavam ofertando somente o que restava, estavam ofertando animais machucados ou animais doentes. As ofertas não estavam chegando até a casa do Senhor. E Deus usou Malaquias para falar para eles, para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados, que eles viessem se voltar para Deus de novo e começar a agir da forma que Deus queria, para que eles pudessem começar a ofertar de forma correta e não dar somente o que restava. E é mais ou menos isso a história, para que eles pudessem se arrepender, para que eles pudessem começar a crescer e serem abençoados, porque se continuassem do jeito que estavam, as coisas não iam acontecer. E acho que é mais ou menos isso a história. Também outra coisa é que Malaquias foi o último profeta levantado por Deus antes de João Batista. Ele foi o último, e teve um tempo em que Deus não se manifestou mais por nenhum homem, até João Batista, mas aí já é no Novo Testamento. Então, mais ou menos isso a história, e Deus abençoe vocês.